Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 9º ano, vamos falar aí um pouquinho sobre a resolução da equação do segundo grau fatorando. Então, para você que ainda não assistiu a nossa última aula onde fala sobre os casos de fatoração, volta lá e assiste essa nossa última aula porque ela é de extrema importância para a gente poder aprender aí bem mais fácil, bem mais tranquilo a parte da resolução da equação do segundo grau, tá certo? Lembrando que nesse primeiro momento nós vamos resolver essas equações fatorando. Então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Então galera, deixa eu lembrar a forma genérica para a gente poder resolver cada uma variação dessa minha equação do segundo grau, tá certo? A equação do segundo grau eu tenho várias possibilidades, Então, ó, deixa eu anotar aqui o título da nossa aula de hoje. Resolução, equação do segundo grau, fatorando. Então, esse é o título da nossa aula de hoje. E aí, para a gente lembrar, uma equação do segundo grau, ela é apresentada da seguinte forma, ó. ax² mais bx mais c igual a zero. A variação disso daqui a gente já viu na aula anterior. E aí, vamos resolver, nesse início agora, nós vamos resolver a seguinte variação. ax² mais bx igual a zero. Vamos resolver a variação ax² mais c igual a zero. E ax² igual a zero. Então aqui ó, eu tenho três possibilidades, Quando está faltando o termo c, quando está faltando o termo b, e aqui quando está faltando o termo b e c. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, vou indicar de que forma nós vamos resolver isso daí, ó. Esse tipo de equação aqui, nós vamos resolver tirando o termo comum. Fatoração fazendo o termo comum. Essa daqui, nós temos duas possibilidades. Resolver fatorando, utilizando o soma pela diferença, ou resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Resolver como uma equação do primeiro grau. Quando eu digo resolver como uma equação do primeiro grau, seria letra de um lado e número do outro, tá? Então, essa é a forma para resolver esse tipo de equação aqui, ó. E essa equação aqui, a gente não precisa nem resolver. Por quê? Porque aqui eu já sei que o x1 e o x2, ambos vão dar zero, certo? Mas, se eu fosse resolver essa equação aqui, ó, eu não teria caso de fatoração, para resolver desse tipo aqui. Aqui eu resolveria utilizando a propriedade da operação inversa, Passa primeiro a multiplicação dividindo, depois passa a potência em forma de raiz. Para a gente não perder muito tempo, e esse tipo de equação aqui, ela não é muito cobrada, não aparece tanto, mas quando aparecer, você já sabe que vai dar 0 e 0. E a gente resolve essa daqui utilizando a operação inversa. Beleza? Basicamente, galera, nesse início nós vamos focar nessas três. Na nossa próxima aula, acredito que eu já comece a falar aí sobre a equação completa, certo? Sobre o trinômio, Mas aí, nas próximas aulas a gente vai conversando e vai desenrolando isso daí. Talvez até hoje a gente já comece a resolver alguma coisa do tipo aí. E aí, para os alunos da turma 901, nós tivemos um encontro já essa semana. E aí foi pedido a atividade
da página 40, deixa eu confirmar aqui. Foi solicitado a resolução da página 41 e 42. Para os alunos da 902, que ainda vamos ter um encontro, né? Essa atividade eu vou solicitar e a gente vai começar a resolver em sala de aula, tá certo? Então não é para correr desesperado agora para resolver essa atividade da 41 e 42, tá? Essa atividade da 41 e 42, nós vamos juntos, né, tirar as dúvidas aí, porque eu já passei alguma dessas questões, e vamos esclarecer as dúvidas e vamos resolver em sala de aula essa atividade da página 41 e 42. Não dando tempo de terminar, eu dei o prazo até, se eu não me engano, a próxima terça-feira que vem, né? A próxima terça-feira, deixa eu confirmar aqui, que é a data 22. Vou colocar lá essa atividade lá na nossa plataforma, no Google Sala de Aula, com a data de entrega para o dia 22, para que a gente tenha tempo aí suficiente para poder resolver. Então a turma 902 vai estar assistindo essa aula, não é para correr desesperado agora para resolver essa atividade aqui, até porque temos um encontro ainda essa semana e aí nesse encontro a gente conversa sobre essa atividade. Os alunos da 901 já pode resolver e aí surgindo alguma dúvida, pergunta na nossa próxima aula. E aí, falando sobre a atividade da página 41 e 42, ficou combinado para que eu resolvesse aqui algumas, né? Assim, algumas questões que eu visse um pouquinho mais de dificuldade. E aí vou resolver com vocês aqui a número 12, letra B. Então, a página 41. Número 12, letra B. A número 12, letra B, diz o seguinte, ó. O enunciado diz o seguinte: determine a medida do comprimento dos lados de cada retângulo. Então eu tenho um retângulo na letra A e tenho um retângulo também na letra B. Faço aqui a figura para eu saber do que se trata a conta que eu vou ter que fazer. A base dessa minha figura é x mais 4. A altura dessa minha figura é x menos 1. E ele indicou também que a área dessa figura aqui, da letra B, é 7x menos 4. E aí, galera, como que eu vou resolver essa situação aqui, ó? Eu tenho duas informações que falam da mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, a informação que a área é 7x menos 4. E tenho também a informação que, multiplicando a base pela altura, base e altura eu não vou encontrar a área dessa figura. Então, ó, a área que é base vezes altura, utilizando aqui as informações que ele me deu, eu vou fazer que a área é igual a x mais 4 vezes x menos 1, certo? Então são essas duas informações aqui que o enunciado me dá, e aí eu vou utilizar essas duas informações para poder resolver essa equação. E aí, resolvendo essa equação, aqui na verdade eu já tenho a área resolvida, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 7x menos 4, que já está resolvido, igual a área, uma área igual a outra. Então eu vou igualar essa área aqui com essa outra área aqui, né? Ele não informou que a área tanto vale esse como vale essa multiplicação, então eu vou igualar uma área com a outra. Então, igualando uma com a outra, x mais 4, x menos 1. E aí aqui, ó, eu tenho uma distributiva onde eu vou ter que resolver essa distributiva. Esse primeiro pedaço da minha equação aqui, ó, não tem nada para resolver, então apenas vou repetir. Resolvendo a distributiva x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, 4 vezes x,
4x, 4 vezes menos 1, menos 4, certo? Agora eu vou passar todo mundo para um lado só para não ficar com o resultado, para igualar essa minha equação a zero, certo? Vamos lá, gente, ó. Se eu passar todo mundo daqui para cá, o meu x ao quadrado ele vai ficar negativo, tá? E aí, não é interessante a gente trabalhar com x, a potência aí, né, o termo a negativo. Pode acontecer, a gente consegue resolver? A gente consegue resolver, mas se você tem a possibilidade de não resolver ele com a letra, com o termo negativo, deixa ele positivo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar esses dois aqui para cá, que dá no mesmo, né, gente? Tanto o zerinho de um lado da minha equação, como o zerinho do outro lado da minha equação, é o mesmo, é a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então aqui, ó, eu vou repetir isso daqui, né? Vou juntar quem dá para juntar e vou passar esses dois para o lado de cá trocando o sinal, tá? Então eu fico com x ao quadrado mais 3x, né? Mais 3x menos 4. Perceba que aqui eu não troquei o sinal de ninguém, eu vou trocar o sinal desse daqui, ó. Menos 7x mais 4 igual a zero. Viu que aqui, ó, ele não ficou negativo? Por quê? Porque eu passei esses dois para o lado de cá. Aqui eu já consigo perceber que esse vai embora com esse, né? Corta. E aí eu fico com x ao quadrado menos... Vou apagar, já ia colocar o mais, é menos. Menos 7x. Menos 4x, perdão. Igual a zero. Tenho 3, devo 7, devo 4. Aí, galera, ó, esse tipo de equação aqui, ó, é a equação ax ao quadrado mais bx. Como que eu vou resolver esse tipo de equação? Vou resolver fazendo o termo comum. Ó, olha aqui em cima, ó, termo comum. Então, ó, quem é o termo comum aqui nessa equação? O termo comum é o x. E aí sobrou x menos 4 igual a zero. Certo? E aí, para resolver esse tipo de equação, eu vou fazer esse termo igual a zero, x igual a zero, e esse outro termo aqui também igual a zero. Então eu vou ficar com x menos 4 igual a zero, logo meu x é igual a 4. Tá certo? Então aqui, ó, a gente encontrou como incógnita, como valor, como raiz dessa minha equação, x1, 0, x2, 4. E aí, galera, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse tipo de equação, que aqui é o seguinte, ó, eu estou falando aqui de comprimento, né? E aí, se eu utilizar o zero, imagine se eu colocar o zero aqui, ó, vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Eu tenho medida menos 1? Não tenho, né? Então, eu não vou levar em consideração o zero. Quem eu vou levar em consideração e vai ser a solução da minha equação vai ser somente o 4. Tá certo? Então, a solução para essa equação aqui, por mais que eu encontre as duas raízes, né, 0 e 4, eu vou levar em consideração só o 4, porque o 0 aqui vai dar problema, né? Aqui, como eu estou falando de comprimento, vai dar problema. Tá certo? E aí eu não vou conseguir, eu não posso utilizar o 0. Então, a dimensão aí da nossa figura, a base da nossa figura, x valendo 4, vai ser 8, né? E aqui também x valendo 4 vai ser 3. Assim a gente encontra as dimensões aí dessa figura, que foi o que foi solicitado na número 12. Deixa eu resolver outra equação aqui, a número 14. Deixa eu ver se eu consigo resolver ela aqui no cantinho. A número 14, ele pede para eu fazer uma igualdade, para eu montar aqui uma igualdade. E aí vamos lá. Questão 14. A questão 14 ele está pedindo o seguinte: para quais valores de y
a expressão, aí dá uma expressão aqui, é igual a outra expressão. Então, gente, como o enunciado já disse, né, eu tenho duas expressões e qual é o valor de y para quando essas expressões elas forem iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que igualar essas duas, né? 5y² sobre 3 menos 17y sobre 6 mais 1 é igual a 2y menos 1 elevado ao quadrado. Então aqui eu igualei as duas equações e agora eu vou resolver. Aqui para resolver primeiro eu tenho que resolver essa potência, né? Então esse pedaço aqui eu vou repetir. Para a gente não ocupar muito espaço aqui na nossa conta, eu vou resolver essa potência aqui em cima, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Isso daqui, a resolução disso daqui, eu posso utilizar a fórmula. Para quem lembra da fórmula, é excelente, ó. A fórmula é primeiro ao quadrado, nesse caso aqui como é um quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Para quem lembra dessa fórmula, pode utilizar aqui para resolver esse produto. Para quem não lembra, vai ter que abrir aí em 2 parênteses e efetuar a distributiva, tá? Então vai ter que fazer aí multiplicar efetuando a distributiva. Eu já vou resolver direto, porque eu sei aí que vocês também estão lembrando da fórmula, vocês vão se esforçar para poder lembrar da fórmula. Ó. Então, utilizando a fórmula, eu vou ficar com o primeiro termo ao quadrado aqui, que é 2y ao quadrado, vai ser 4y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro e o segundo, né? 2 vezes 2y, 4. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar menos 4y. Mais o segundo ao quadrado. O segundo aqui, ó, é o 1. 1 ao quadrado é 1. Então aqui eu fiquei com essa equação, com esse trinômio aqui, ó, que eu vou colocar no lugar desse, tá? Então repetindo e passando de um lado para o outro, não vou passar agora não, ó. Vou repetir. 5y ao quadrado sobre 3 menos 17y sobre 6 mais 1 é igual a 4y ao quadrado menos 4y mais 1. Vou passar todo mundo daqui para cá para poder igualar a zero. E aí eu vou ficar com 5y ao quadrado sobre 3 menos 17y sobre 6 mais 1 menos 4y ao quadrado mais 4y menos 1 igual a zero. Certo? Passei todo mundo para o lado de cá. Aqui não tem para onde correr. A única coisa que eu posso fazer de cara aqui, ó, é cortar esse 1 com esse menos 1 aqui, né? Agora, os outros eu vou ter que fazer MMC, né? E o MMC entre 3 e 6 é o próprio 6, né? E aí, resolvendo o MMC, vai dar o próprio 6. Lembrem-se que aqui embaixo vai ter o número 1 e aqui embaixo também vai ter o número 1. 6 dividido para 3 dá 2. Coloco o 2 aqui em cima para a gente poder multiplicar depois. 6 para 6 dá 1. 6 para 1 dá 6. 6 para 1 dá 6. Esse númerozinho que eu coloquei aqui em cima, eu vou multiplicar. Então eu vou ficar com 10y ao quadrado menos 17y, que é 17 vezes 1, menos 24y ao quadrado, 6 vezes 4, 24, mais 24y igual a zero. Certo? Quando eu resolvo a igualdade aqui, ó, eu posso cancelar esse 6, né? Resolvi todo mundo. Posso cancelar esse 6. E aí agora eu vou juntar o termo comum aí que eu consigo juntar, né? E aí juntando o termo comum que eu consigo juntar, aqui eu vou ficar com menos 14y ao quadrado. 17 com 24 vai dar mais
Aqui, ó, mais 7. Isso aí. Mais 7. 7y igual a 0. Chegamos aqui, galera, ó. Esse tipo de equação é igual a esse tipo de equação aqui, ó. Ax ao quadrado, só que aqui é y, né? Mas não tem problema. Ax ao quadrado mais bx. Então aqui é a equação onde eu vou ter que fazer o termo comum novamente. E aí, resolvendo aqui termo comum, eu já consegui perceber que o 14 e o 7 têm o número 7 em comum, né? E aí eu vou ficar com menos 2y, esqueci do y, menos 7y, o y também é comum aqui, ó. Vou ficar com menos 2y mais 1. Por quê? O 7y foi todo lá para fora, então sobrou no lugar dele o número 1. E isso aqui igual a 0. Para a gente poder resolver, o meu y1 vai ser 7y igual a 0, logo y é 0. E o outro resultado vai ser menos 2y mais 1 igual a 0. Menos 2y igual a menos 1. Aqui multiplica por menos 1, né? Porque a letra está negativa. E aí quando ela passa para o outro lado, já vou trocar o sinal. 1/2. Certo? Como aqui ele não está pedindo nada de lado, de centímetro, de medida, a minha solução vai ser 0 e 1/2. Tranquilo? Então, resolvido aí a número 14. Queria resolver mais questões com vocês, mas né, o nosso tempo ele é curto, o vídeo vai ficar muito grande, então a gente fica por aqui, galera. Lembrando, ó, alunos da 901, resolva aí essa atividade e aí, tendo alguma dúvida, na próxima aula me pergunta. E os alunos da 902 não é para correr, ficar desesperado para resolver, porque nós vamos resolver parte dessas questões aí em sala de aula. Tá certo? Então, galera, é isso. A gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.